Mãe aflita descobre que o cabelo da filha caindo em mechas é indício de um crime chocante. Mariana nunca foi a mãe perfeita, mas fazia o melhor que podia. Em São Brás, uma cidade tranquila onde todos se conhecem, ela e sua filha, Sofia, de apenas 8 anos, costumavam viver em harmonia, cercadas por vizinhos amigáveis e o cheiro de pão fresco das padarias. Mas numa tarde fatídica, enquanto escovava os cabelos longos e cacheados da menina, algo a fez parar. Mechas inteiras estavam nas suas mãos. O desespero tomou conta dela. A princípio pensou se tratar de algo passageiro, uma questão simples como uma alergia ou estresse. Mas à medida que os dias passavam, a situação só piorava. O cabelo de Sofia caía em tufos, e a pequena não parava de coçar o couro cabeludo, com um olhar que misturava confusão e medo. Desesperada, Mariana decidiu investigar. Começou pela dermatologista da cidade, uma mulher gentil e atenciosa, que após examinar Sofia, sugeriu que as causas poderiam ser variadas, desde uma infecção até questões psicológicas. No entanto, Mariana sentia no fundo do coração que havia algo mais oculto. Assim, armada de uma coragem renovada, começou a conversar com as mães das amigas de Sofia e a buscar informações na comunidade. As histórias que começou a ouvir eram mais sombrias do que imaginava. Algumas mães relataram que seus filhos, em raras ocasiões, pareciam ter desaparecido por conta própria, mas retornavam com traumas inexplicáveis. Outras comentavam sobre uma nova gangue que andava rondando a cidade, conhecida por se disfarçar de grupos de ajuda. Mariana ouviu sussurros sobre crianças desaparecidas e a possibilidade de uma conexão com o tráfico humano. O estômago dela revirou. Cada conversa a deixava mais inquieta. Com cada pista que seguia, Mariana se sentia cercada por uma nuvem de desconfiança. Na vizinhança, as interações que antes eram simples, agora se tornaram um jogo de olhares furtivos e perguntas não respondidas. Ela olhou para seus amigos de longa data e começou a questionar se realmente conhecia cada um deles, suas intenções e suas histórias. O que antes era conhecido, agora parecia repleto de segredos. Finalmente, ao encontrar um detetive local que estava trabalhando sob disfarce para desmantelar a facção criminosa, a verdade começou a despontar. Ele revelou que a cidade era um ponto estratégico para uma rede que tudo isso, entre temores e desilusões, a maior virada de sua jornada estava prestes a acontecer. Uma amiga de infância, que sempre foi como uma irmã, enviou uma mensagem que a deixou paralisada. As palavras a consumiram. Mariana, precisamos conversar. Talvez você não saiba, mas as coisas não são como parecem. Com um nó na garganta e as mãos trêmulas, Mariana percebeu que poderia ter colocado Sofia em perigo ao não prestar atenção às ameaças que estavam bem diante dela. As revelações que aguardavam Mariana superavam as suas piores expectativas. O tempo estava se esgotando e ela precisava agir rapidamente para proteger a única pessoa que a fazia continuar. O que realmente estava por trás da queda do cabelo de Sofia? Em quem ela poderia confiar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana apertou o celular contra o peito. A mensagem da amiga a consumia de medo. Precisamos conversar. As coisas não são como parecem. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia a 1000 por hora.
O que poderia ser tão importante? Olhando pela janela, viu Sofia brincando no quintal, despreocupada. Mas Mariana não conseguia mais vislumbrar a inocência da infância. A queda do cabelo da filha estava ligada a algo muito maior e mais sombrio. Não teve tempo para hesitar. Mariana vestiu uma jaqueta e saiu correndo. Precisava encontrar a amiga, mas também sentia que tinha que tomar precauções. A cidade estava mudando. Seus moradores pareciam diferentes. O sorriso nervoso daquelas mães, o olhar evitativo dos vizinhos. Uma sensação estranha a acompanhava, como se estivesse em um filme de terror e cada esquina escondesse uma revelação aterradora. Lá no parque, perto da fonte, encontrou Camila. O olhar dela estava mais perdido do que o normal. Mariana. Camila começou, mas as palavras saíram arrastadas. É sobre a Sofia. Você precisa saber. Mas antes que pudesse continuar, um grito estridente cortou o ar. O som vinha do playground. Mariana virou-se. Em um pulo e viu uma criança que parecia ter uns 6 anos soltando gritos de terror. Um homem encapuzado estava atrás dela. O coração de Mariana congelou. O desespero tomou conta. O que estava acontecendo? Instintivamente, correu na direção do barulho, sem pensar 2 vezes. Camila a chamou de volta. Mariana, espera! Mas ela não parou. Cada passo era uma batalha contra o pânico que crescia em seu peito. Quando chegou ao playground, viu a cena horrenda. O homem segurava a garotinha e os pais, que tentavam aproximar-se, estavam paralisados pela surpresa. Solta ela, seu desgraçado! Mariana gritou sem pensar. O homem virou-se e naquele momento suas feições ficaram à mostra. Mariana congelou. Ele não era um estranho. Era Carlos, um amigo de infância que havia se afastado da cidade há anos. O mesmo Carlos que havia tido uma infância trágica e questões que nunca foram resolvidas. Mariana, ele disse, com uma voz que soava mais pleiteante do que ameaçadora. Você não entende, eu só e a Sofia. Aquilo era um pesadelo. A verdade começou a despontar como um raio no céu escuro. Carlos estava envolvido com aquela gangue. O pânico ameaçava consumir, mas Mariana lutou contra isso. O que está acontecendo, Carlos? O que você fez com a Sofia? Enquanto isso, a criança continuava a gritar, e a cena ao redor delas parecia estagnar. O público começava a se aglomerar, olhares de espanto e desconfiança. Os murmúrios ecoavam, fazendo o chão tremer sob os pés de Mariana. Carlos soltou a garotinha, mas não por conta da bondade, e sim porque as sirenes da polícia soaram ao longe. Ele se virou para Mariana, um olhar de desespero nos olhos. Você não sabe o que a gente está fazendo. O que você pode fazer para salvar sua filha? Aquelas palavras queimaram a mente de Mariana. O quê? Como assim salvar? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. O que Carlos realmente queria dela? E mais importante, a vida de sua filha estava em risco? A única certeza que restava era um nó crescente em sua garganta. O que mais poderia estar escondido nas sombras de São Brás? O tempo a pressionava, e cada segundo a aproximava da verdade que ainda não conhecia. Ela olhou para Carlos, se perguntando, em quem poderia confiar agora? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó em sua garganta. Ele era um amigo de infância que depois se tornou um desconhecido. O que ele realmente queria dela?
A única certeza que restava era o aperto no peito, o instinto de que algo estava muito, muito errado. E ali, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana a reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou com a voz aflita: Mariana, você precisa ouvir. O que está acontecendo? Não é o que parece. Aquelas palavras pareceram um eco. Mariana tinha que saber o que era. Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso, e Mariana podia sentir o desespero emanando dele, mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. — E que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. — É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães. Mães como você. Mariana ficou paralisada mais uma vez. O quê? O que isso significava? O coração dela acelerou. A declaração de Clara parecia absurda e absurda ao mesmo tempo. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. — Clara, você não sabe do que está falando! Gritou ele, sua voz trêmula. — Você não entende. — Eu sei, Carlos. Clara cortou um brilho de desespero nos olhos. — Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor. Mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. A sensação de que a cidade, ou talvez sua vida inteira, estava se desmoronando. Para onde olhou, viu mães se aproximando, algumas mantendo distância, outras apenas observando, com expressões que variavam entre medo e curiosidade. O que mais havia escondido nelas? — Carlos, você... Mariana começou a falar, mas antes que pudesse continuar, uma sirene mais alta se aproximou. A polícia estava ali. Ela olhou de relance para Carlos, que imediatamente entrou em pânico. — Não! Ele gritou, olhando ao redor como se quisesse desaparecer. — Você não pode permitir que me peguem. Eles não vão parar até que eu faça o que mandam. Mariana franziu a testa confusa. O que ele tinha que fazer? A resposta rondava, mas a intensidade da tensão no ar tornava tudo nebuloso. Clara colocou a mão no braço de Mariana, seu olhar ardente. — Mariana, se você não sair daqui agora, pode perder tudo o que ama. A gangue se infiltrou onde você menos espera. A multiplicidade da revelação atingiu Mariana como um soco no estômago. O que isso significava para Sofia? O que mais poderia estar escondido? Entre a confusão, ela sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de um número desconhecido. — Nós sabemos o que você está fazendo. Cuidado com quem você confia. Ali, com todos os olhares fixos, as sirenes rugindo nas proximidades, Mariana se viu em um labirinto sem saída. A verdade que ela pensava ter em mãos se transformava mais a cada segundo, e suas perguntas só se multiplicavam. Em quem deveria confiar? E mais importante, sua filha ainda estava a salvo? Com o instinto de proteção tomando conta de seu corpo, Mariana olhou para Carlos, que agora se apresentava como um desconhecido mais uma vez. O tempo estava se esgotando, e exatamente naquele momento, a terra sob seus pés parecia se abrir, levando consigo tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida. Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó na garganta. Ele era um amigo de infância que depois se tornou um desconhecido. O que ele realmente queria dela?
A única certeza que restava era o aperto no peito, o instinto de que algo estava muito, muito errado. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou, com a voz aflita: Mariana, você precisa ouvir. O que está acontecendo não é o que parece. Aquilo ecoou na mente de Mariana. Clara sabia algo, e Mariana tinha que saber o que era. O que mais poderia estar escondido? Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso, e Mariana podia sentir o desespero emanando dele, mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães. Mães como você. Mariana ficou paralisada outra vez. O quê? O que isso significava? Seu coração acelerou. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. Clara, você não sabe do que está falando, gritou ele, sua voz trêmula. Você não entende. Eu sei, Carlos, Clara cortou. Um brilho de desespero nos olhos. Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor, mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para Sofia? Uma onda de pânico a atingiu. Foi então que algo aconteceu. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu do nada, cercando o playground. O medo se espalhou, e a multidão começou a se dispersar. Mas Mariana ficou. O que vocês querem? Gritou uma mulher próxima. Mas o homem do grupo sorriu, um sorriso frio. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele. Olhos de Mariana se arregalaram. O que é nosso? O que isso queria dizer? Foi quando, no meio da confusão, uma criança gritou: Mamãe! Mariana congelou. A voz era de Sofia. O desespero a consumiu. Ela virou-se para ver a menina. Mas em vez de correr para ela, Sofia estava sendo puxada para o grupo de homens. Sofia! Mariana gritou, tentando avançar, mas Carlos estava na frente dela. Não! Ele a segurou, seus olhos implorando. Você não pode fazer isso. Eles vão machucar você. Mariana olhou para ele confusa. A realidade estava caindo em pedaços, e cada segundo que passava parecia um século. Os homens começaram a se mover, e Mariana percebeu que não tinha tempo a perder. Então, um dos homens se virou para ela e, com um sorriso cruel, disse: Sabemos que você está procurando a verdade, Mariana. Mas cuidado com o que deseja. Aquilo a acertou como um soco. O que isso significava? Estavam eles atrás dela? O que mais estavam escondendo? Em quem ela podia confiar? As sirenes da polícia estavam mais perto agora. Mas e se eles estivessem envolvidos também? A multidão tumultuada parecia distante. Tudo o que importava era Sofia. E no momento em que a menina foi puxada para longe, uma revelação brutal atingiu Mariana. A única pessoa em quem ela havia confiado, Carlos. Ele não era somente um amigo de infância perdido. Sua mente virou uma tempestade de dúvidas, de medo. Por que Carlos não a havia protegido? O que ele sabia que ela não sabia? À medida que as vozes se tornavam um borrão, a única certeza que restou era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A pergunta queimava. Quantas mentiras mais cercavam sua vida e a vida de sua filha? O tempo estava se esgotando, e Mariana sabia que precisava agir. O que ela deveria fazer agora? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue.
Tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó na garganta. Ele era um amigo de infância que depois se tornou um desconhecido. O que ele realmente queria dela? A única certeza que restava era o aperto no peito, o instinto de que algo estava muito, muito errado. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana a reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou com a voz aflita: Mariana, você precisa ouvir. O que está acontecendo não é o que parece. Aquilo ecoou na mente de Mariana. Clara sabia algo, e Mariana tinha que saber o que era. O que mais poderia estar escondido? Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso, e Mariana podia sentir o desespero emanando dele. Mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães. Mães como você. Mariana ficou paralisada outra vez. O quê? O que isso significava? Seu coração acelerou. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. Clara, você não sabe do que está falando, gritou ele, sua voz trêmula. Você não entende. Eu sei, Carlos, Clara cortou. Um brilho de desespero nos olhos. Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor, mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para Sofia? Uma onda de pânico a atingiu. Foi então que algo aconteceu. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu do nada, cercando o playground. O medo se espalhou e a multidão começou a se dispersar. Mas Mariana ficou. O que vocês querem? Gritou uma mulher próxima. Mas o homem do grupo sorriu, um sorriso frio. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele. Olhos de Mariana se arregalaram. O que é nosso? O que isso queria dizer? Foi quando, no meio da confusão, uma criança gritou: Mamãe! Mariana congelou. A voz era de Sofia. O desespero a consumiu. Ela virou-se para ver a menina, mas em vez de correr para ela, Sofia estava sendo puxada para o grupo de homens. Sofia! Mariana gritou, tentando avançar. Mas Carlos estava na frente dela. Não! Ele a segurou, seus olhos implorando. Você não pode fazer isso. Eles vão machucar você. Mariana olhou para ele, confusa. A realidade estava caindo em pedaços. E cada segundo que passava parecia um século. Os homens começaram a se mover, e Mariana percebeu que não tinha tempo a perder. Então um dos homens se virou para ela e, com um sorriso cruel, disse: Sabemos que você está procurando a verdade, Mariana, mas cuidado com o que deseja. Aquilo a acertou como um soco. O que isso significava? Estavam eles atrás dela? O que mais estavam escondendo? Em quem ela podia confiar? As sirenes da polícia estavam mais perto agora. Mas e se eles estivessem envolvidos também? A multidão tumultuada parecia distante. Tudo o que importava era a Sofia. E no momento em que a menina foi puxada para longe, uma revelação brutal atingiu Mariana. A única pessoa em quem ela havia confiado, Carlos. Ele não era somente um amigo de infância perdido. Sua mente virou uma tempestade de dúvidas, de medo. Por que Carlos não a havia protegido? O que ele sabia que ela não sabia? À medida que as vozes se tornavam um borrão, a única certeza que restou era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A pergunta queimava:
quantas mentiras mais cercavam sua vida e a vida de sua filha. O tempo estava se esgotando, e Mariana sabia que precisava agir. O que ela deveria fazer agora? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó na garganta. Ele era um amigo de infância que agora se tornara um desconhecido. O que ele realmente queria dela? A única certeza que restava era o aperto no peito, o instinto de que algo estava muito, muito errado. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana a reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou, com a voz aflita: Mariana, você precisa ouvir. O que está acontecendo não é o que parece. Aquilo ecoou na mente de Mariana. Clara sabia algo, e Mariana tinha que saber o que era. O que mais poderia estar escondido? Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso, e Mariana podia sentir o desespero emanando dele, mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães. Mães como você. Mariana ficou paralisada outra vez. O quê? O que isso significava? Seu coração acelerou. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. Clara, você não sabe do que está falando, gritou ele, sua voz trêmula. Você não entende. Eu sei, Carlos. Clara cortou, um brilho de desespero nos olhos. Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor. Mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para Sofia? Uma onda de pânico a atingiu. Foi então que algo aconteceu. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu do nada, cercando o playground. O medo se espalhou e a multidão começou a se dispersar. Mas Mariana ficou. O que vocês querem? Gritou uma mulher próxima. Mas o homem do grupo sorriu. Um sorriso frio. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele. Olhos de Mariana se arregalaram. O que é nosso? O que isso queria dizer? Foi quando, no meio da confusão, uma criança gritou: Mamãe! Mariana congelou. A voz era de Sofia. O desespero a consumiu. Ela virou-se para ver a menina, mas em vez de correr para ela, Sofia estava sendo puxada para o grupo de homens. Sofia! Mariana gritou, tentando avançar, mas Carlos estava na frente dela. Não! Ele a segurou, seus olhos implorando. Você não pode fazer isso. Eles vão machucar você. Mariana olhou para ele confusa. A realidade estava caindo em pedaços, e cada segundo que passava parecia um século. Os homens começaram a se mover, e Mariana percebeu que não tinha tempo a perder. Então, um dos homens se virou para ela e, com um sorriso cruel, disse: Sabemos que você está procurando a verdade, Mariana. Mas cuidado com o que deseja. Aquilo a acertou como um soco. O que isso significava? Estavam eles atrás dela? O que mais estavam escondendo? Em quem ela podia confiar? As sirenes da polícia eram agora uma presença ameaçadora. A multidão tumultuada parecia distante. Tudo o que importava era Sofia. Então, no momento em que a menina foi puxada para longe, uma revelação brutal atingiu Mariana. A única pessoa em quem ela havia confiado, Carlos. Ela olhou para ele e, nesse instante, o que viu fez seu coração parar. Na palma da mão dele havia uma tatuagem. Uma marca estranha, um símbolo que ela reconheceu de algum lugar. O símbolo da gangue.
Carlos, ela sussurrou, a verdade desconectando sua mente. Ele estava envolvido. Um movimento rápido. Carlos a puxou para o lado, afastando-a da visão dos homens em preto. O olhar dele era uma mistura de desespero e pavor. Ele estava perdido. O que ele havia feito? Não é o que você pensa, ele disparou, mas Mariana não conseguia ouvir. A agitação ao redor parecia um eco distante. As palavras dele se esvaíam enquanto ela tentava juntar as peças. E no meio da confusão, Clara se virou para Carlos, seus olhos cheios de raiva. Você traiu sua amiga. Quem mais você está enganando? Ela olhou para Mariana e, naquele momento de intenso desespero, gritou. Você precisa correr. Eles estão perto, muito perto. Os homens começaram a avançar e a multidão se dispersou em pânico. Mariana virou-se e correu, o coração disparado, mas a mente agitada. Carlos, o amigo deles, agora era uma sombra de quem ele parecia ser. O que mais havia sido escondido? Estariam eles realmente atrás dela e de Sofia? A cidade parecia um labirinto de mentiras. E enquanto corria, uma mensagem iscou na tela do celular dela. Era de um número desconhecido. Você não vai escapar. A verdade encontrará você. O que isso significava? Quem era esse mensageiro e o que estavam planejando? Com cada passo, o desespero crescia. O tempo estava correndo e Sofia estava lá fora, longe dela. Mariana só sabia que precisava descobrir a verdade. Mas o que mais ela teria que enfrentar? E o que mais estava escondido nas sombras de São Brás? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue. Tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó na garganta. Ele era um amigo de infância que agora se tornara um desconhecido. O que ele realmente queria dela? A única certeza que restava era o aperto no peito, o instinto de que algo estava muito, muito errado. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana a reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou, com a voz aflita. Mariana, você precisa ouvir. O que está acontecendo não é o que parece. Aquilo ecoou na mente de Mariana. Clara sabia algo e Mariana tinha que saber o que era. O que mais poderia estar escondido? Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso e Mariana podia sentir o desespero emanando dele, mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães, mães como você. Mariana ficou paralisada outra vez. O quê? O que isso significava? Seu coração acelerou. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. Clara, você não sabe do que está falando, gritou ele, sua voz trêmula. Você não entende. Eu sei, Carlos. Clara cortou, um brilho de desespero nos olhos. Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor. Mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para Sofia? Uma onda de pânico a atingiu. Foi então que algo aconteceu. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu do nada, cercando o playground. O medo se espalhou e a multidão começou a se dispersar.
Mas Mariana ficou. "O que vocês querem?" gritou uma mulher próxima. Mas o homem do grupo sorriu. Um sorriso frio. "Estamos aqui para pegar o que é nosso", disse ele. Olhos de Mariana se arregalaram. O que é nosso? O que isso queria dizer? Foi quando, no meio da confusão, uma criança gritou: "Mamãe!" Mariana congelou. A voz era de Sofia. O desespero a consumiu. Ela virou-se para ver a menina, mas em vez de correr para ela, Sofia estava sendo puxada para o grupo de homens. "Sofia!" Mariana gritou, tentando avançar, mas Carlos estava na frente dela. "Não!" Ele a segurou, seus olhos implorando. "Você não pode fazer isso. Eles vão machucar você." Mariana olhou para ele confusa. A realidade estava caindo em pedaços, e cada segundo que passava parecia um século. Os homens começaram a se mover, e Mariana percebeu que não tinha tempo a perder. Então, um dos homens se virou para ela e, com um sorriso cruel, disse: "Sabemos que você está procurando a verdade, Mariana, mas cuidado com o que deseja." Aquilo a acertou como um soco. O que isso significava? Estavam eles atrás dela? O que mais estavam escondendo? Em quem ela podia confiar? As sirenes da polícia eram agora uma presença ameaçadora. A multidão tumultuada parecia distante. Tudo o que importava era Sofia. Então, no momento em que a menina foi puxada para longe, uma revelação brutal atingiu Mariana. A única pessoa em quem ela havia confiado, Carlos. Ela olhou para ele, e nesse instante o que viu fez seu coração parar. Na palma da mão dele havia uma tatuagem. Uma marca estranha, um símbolo que ela reconheceu de algum lugar. O símbolo da gangue. "Carlos!" ela sussurrou, a verdade desconectando sua mente. Ele estava envolvido. Um movimento rápido. Carlos a puxou para o lado, afastando-a da visão dos homens em preto. O olhar dele era uma mistura de desespero e pavor. Ele estava perdido. O que ele havia feito? "Não é o que você pensa", ele disparou, mas Mariana não conseguia ouvir. A agitação ao redor parecia um eco distante. As palavras dele se esvaíam enquanto ela tentava juntar as peças. E no meio da confusão, Clara se virou para Carlos, seus olhos cheios de raiva. "Você traiu sua amiga? Quem mais você está enganando?" Ela olhou para Mariana e, naquele momento de intenso desespero, gritou: "Você precisa correr! Eles estão perto, muito perto." Os homens começaram a avançar e a multidão se dispersou em pânico. Mariana virou-se e correu, o coração disparado, mas a mente agitada. Carlos, o amigo deles, agora era uma sombra de quem ele parecia ser. O que mais havia sido escondido? Estariam eles realmente atrás dela e de Sofia? A cidade parecia um labirinto de mentiras. E enquanto corria, uma mensagem piscou na tela do celular dela. Era de um número desconhecido. "Você não vai escapar. A verdade encontrará você." O que isso significava? Quem era esse mensageiro e o que estavam planejando? Com cada passo, o desespero crescia. O tempo estava correndo e Sofia estava lá fora, longe dela. Mariana só sabia que precisava descobrir a verdade, mas o que mais ela teria que enfrentar? E o que mais estava escondido nas sombras de Sombras? De repente, uma explosão. O chão tremeu e, por um instante, tudo ficou em silêncio. O barulho estava tão alto que Mariana mal conseguiu ouvir o seu próprio grito. A poeira subiu, arrastando os gritos das pessoas, a visão turva. No momento seguinte, uma figura tateou no meio da fumaça. Era Sofia. Mariana sentiu um calor intenso na barriga. A menina estava ali, mas não estava sozinha. A proximidade de um homem, um dos homens em preto, fez seu coração congelar. Ele segurava a mão de Sofia. "Deixa!" gritou Mariana. Mas o homem sorriu de um jeito que só ampliou a angústia dela. Então,
Antes que Mariana pudesse dar mais um passo, uma mulher se aproximou. Uma mulher que Mariana jamais esperava ver. Era a sua própria mãe, a quem não via há anos, e seus olhos estavam cheios de um conhecimento profundo, um peso de segredos que só eram revelados nessa hora tão tensa. Mariana! Ela gritou, mas a voz dela soava distante. Não, não se aproxima! Como assim? Por que ela está aqui? A confusão a dominou. O que sua mãe estava fazendo ali? Mariana sentiu a pressão do mundo desmoronando como um castelo de cartas. Quais segredos você escondeu de mim? Pensou, enquanto todos a encaravam. A tensão se expandiu, como um balão prestes a estourar. Uma nova camada de traição se desdobrava e a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia prever. E ali, em meio ao caos, Mariana percebeu que a batalha apenas começava. A cada instante, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para salvar a sua filha? E o que estava realmente em jogo? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó na garganta. Ele era um amigo de infância que agora se tornara um desconhecido. O que ele realmente queria dela? A única certeza que restava era o aperto no peito, o instinto de que algo estava muito, muito errado. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana a reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou com a voz aflita. Mariana, você precisa ouvir. O que está acontecendo não é o que parece. Aquilo ecoou na mente de Mariana. Clara sabia algo, e Mariana tinha que saber o que era. O que mais poderia estar escondido? Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso, e Mariana podia sentir o desespero emanando dele, mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães, mães como você. Mariana ficou paralisada outra vez. O quê? O que isso significava? Seu coração acelerou. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. Clara, você não sabe do que está falando, gritou ele, sua voz trêmula. Você não entende. Eu sei, Carlos, Clara cortou, um brilho de desespero nos olhos. Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor. Mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para Sofia? Uma onda de pânico a atingiu. Foi então que algo aconteceu. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu do nada, cercando o playground. O medo se espalhou e a multidão começou a se dispersar, mas Mariana ficou. O que vocês querem? Gritou uma mulher próxima, mas o homem do grupo sorriu, um sorriso frio. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele. Olhos de Mariana se arregalaram. O que é nosso? O que isso queria dizer? Foi quando, no meio da confusão, uma criança gritou. Mamãe! Mariana congelou. A voz era de Sofia. O desespero a consumiu. Ela virou-se para ver a menina, mas em vez de correr para ela, Sofia estava sendo puxada para o grupo de homens. Sofia! Mariana gritou, tentando avançar.
mas Carlos estava na frente dela. Não! Ele a segurou, seus olhos implorando. Você não! Pode fazer isso. Eles vão machucar você. Mariana olhou para ele confusa. A realidade estava caindo em pedaços e cada segundo que passava parecia um século. Os homens começaram a se mover e Mariana percebeu que não tinha tempo a perder. Então, um dos homens se virou para ela e, com um sorriso cruel, disse: Sabemos que você está procurando a verdade, Mariana, mas cuidado com o que deseja. Aquilo a acertou como um soco. O que isso significava? Estavam eles atrás dela? O que mais estavam escondendo? Em quem ela podia confiar? As sirenes da polícia eram agora uma presença ameaçadora. A multidão tumultuada parecia distante. Tudo o que importava era Sofia. Então, no momento em que a menina foi puxada para longe, uma revelação brutal atingiu Mariana. A única pessoa em quem ela havia confiado, Carlos. Ele não era somente um amigo de infância perdido. Sua mente virou uma tempestade de dúvidas, de medo. Por que Carlos não a havia protegido? O que ele sabia que ela não sabia? À medida que as vozes se tornavam um borrão, a única certeza que restou era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A pergunta queimava: quantas mentiras mais cercavam sua vida e a vida de sua filha? O tempo estava se esgotando e Mariana sabia que precisava agir. O que ela deveria fazer agora? Nesse momento caótico, sua mãe apareceu, de repente, correndo em direção a ela. Mariana não conseguia acreditar. Ela não via a mãe há anos. O olhar dela estava cheio de urgência e desespero. Mariana, não se aproxime! Gritou sua mãe. Seu tom era de medo, mas também de proteção. Por que você está aqui? Mariana perguntou, a confusão a dominando. O que sua mãe sabia que ela não sabia? A multidão começou a se dispersar, mas Mariana apenas olhava para sua mãe. Eles não são quem você pensa. A voz da mãe tremia. A gangue. Eles têm planos para você e Sofia. Mariana ficou em choque. Sua mãe, que havia saído de sua vida, agora estava no centro de tudo aquilo. E parecia saber muito mais do que estava disposto a compartilhar. O que está acontecendo? Urgência tomou conta de Mariana. O que você sabe sobre Carlos? Nesse instante, um dos homens em preto fez um movimento brusco e avanços na direção de Sofia. Mas Mariana estava paralisada, entre a tensão e o desespero. Foi então que um dos homens olhou fixamente para a mãe dela. O plano não pode ser interrompido, querida. Você sabe disso. Ele gritou, e a revelação do que ele disse atingiu Mariana como um raio. O que ele quis dizer? A voz dela saiu mais alta do que planejado, cheia de fúria e confusão. Cada palavra era como um soco no estômago. Sua mãe hesitou, recuando, mas a expressão já dizia tudo. O caos à sua volta desapareceu momentaneamente. Mariana olhou para os homens e depois para sua mãe. Se havia alguma conexão entre eles, tudo o que ela achava que sabia colapsava em seu cérebro. Você? Você está atrapalhando com eles? O horror era palpável, mas antes que sua mãe pudesse responder, um estrondo ressoou. Uma explosão no parque cortou a cena. Poeira e fumaça subiram. E a última visão de Mariana foi a de Carlos atirando uma bolsa em direção aos homens, antes de tudo se tornar um turbilhão de gritos e escuridão. Agora, entre a confusão, Mariana percebeu que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que ela imaginava. O tempo parecia escorregar por suas mãos enquanto ela lutava para entender a nova realidade. Quem poderia ser confiável? O que mais estava escondido? Mariana sabia que precisava agir. Mas com quem? Mariana ficou paralisada. A realidade pesava como chumbo. A cidade, as crianças, a gangue, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais imaginou. Olhou para Carlos, um nó na garganta,
Ele era um amigo de infância, que agora se tornara um desconhecido. O que ele realmente queria dela? A única certeza que restava era o aperto no peito. O instinto de que algo estava muito, muito errado. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada, correndo em direção ao playground. Mariana reconheceu. Era Clara, uma amiga da escola que havia se mudado há anos. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma urgência que congelou o ar ao redor. Ela gritou, com uma voz aflita. Mariana, você precisa ouvir o que está acontecendo. Não é o que parece. Aquilo ecoou na mente de Mariana. Clara sabia algo. E Mariana tinha que saber o que era. O que mais poderia estar escondido? Enquanto isso, os olhares da multidão estavam fixos na cena absurda que se desenrolava. Carlos estava nervoso e Mariana podia sentir o desespero emanando dele. Mas também notou que algo mais se escondia em sua expressão. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Mariana perguntou, quase sem respirar. É sobre a gangue. Clara hesitou, olhando ao redor com cautela. Não são só crianças que estão desaparecendo. Eles estão recrutando as mães. Mães como você. Mariana ficou paralisada outra vez. O quê? O que isso significava? Seu coração acelerou. Recrutar mães? Mas antes que pudesse perguntar mais, Carlos tomou a frente. Clara, você não sabe do que está falando, gritou ele, sua voz trêmula. Você não entende. Eu sei, Carlos. Clara cortou, um brilho de desespero nos olhos. Eu vi. Eles oferecem dinheiro, uma vida melhor. Mas o que pedem em troca é terrível. O que você acha que acontece com as crianças? Você está preso nessa loucura. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para Sofia? Uma onda de pânico a atingiu. Foi então que algo aconteceu. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu do nada, cercando o playground. O medo se espalhou e a multidão começou a se dispersar. Mas Mariana ficou. O que vocês querem? Gritou uma mulher próxima. Mas o homem do grupo sorriu. Um sorriso frio. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele. Olhos de Mariana se arregalaram. O que é nosso? O que isso queria dizer? Foi quando, no meio da confusão, uma criança gritou. Mamãe! Mariana congelou. A voz era de Sofia. O desespero a consumiu. Ela virou-se para ver a menina, mas em vez de correr para ela, Sofia estava sendo puxada para o grupo de homens. Sofia! Mariana gritou, tentando avançar, mas Carlos estava na frente dela. Não, ele a segurou, seus olhos implorando. Você não pode fazer isso. Eles vão machucar você. Mariana olhou para ele confusa. A realidade estava caindo em pedaços, e cada segundo que passava parecia um século. Os homens começaram a se mover, e Mariana percebeu que não tinha tempo a perder. Então, um dos homens se virou para ela e, com um sorriso cruel, disse: Sabemos que você está procurando a verdade, Mariana. Mas cuidado com o que deseja. Aquilo a acertou como um soco. O que isso significava? Estavam eles atrás dela? O que mais estavam escondendo? Em quem ela podia confiar? As sirenes da polícia eram agora uma presença ameaçadora. A multidão tumultuada parecia distante. Tudo o que importava era Sofia. Então, no momento em que a menina foi puxada para longe, uma revelação brutal atingiu Mariana. A única pessoa em quem ela havia confiado, Carlos. Ele não era somente um amigo de infância perdido. Sua mente virou uma tempestade de dúvidas, de medo. Por que Carlos não a havia protegido? O que ele sabia que ela não sabia? À medida que as vozes se tornavam um borrão, a única certeza que restou era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A pergunta queimava. Quantas mentiras mais cercavam sua vida e a vida de sua filha? O tempo estava se esgotando,
e Mariana sabia que precisava agir. O que ela deveria fazer agora? Nesse momento caótico, seu telefone vibrou no bolso. Um chamado de socorro. Era uma mensagem de um número desconhecido. Os segredos estão mais perto do que você imagina. A verdade vem de dentro. O coração de Mariana disparou. O que aquilo significava? De repente, a fumaça se dissipou um pouco, e entre as pessoas, ela viu um rosto familiar, sua própria mãe. Mariana quase não conseguiu acreditar. O que ela estava fazendo ali? Os dois se encararam por um momento, sem saber o que dizer. A confusão dominava a cena. O estrondo da explosão ainda reverberava, mas algo ainda mais chocante aconteceu, quando, em meio ao caos, sua mãe apontou para Carlos. "Ele é parte disso, Mariana", gritou. A voz dela rasgou o ar como um trovão. "Você precisa entender, ele não é quem você acha que é." Mariana ficou em choque. O que sua mãe queria dizer? A verdade estava prestes a se desvelar como um pesadelo. Mas antes que pudesse processar as palavras, um grito cortou o ar. Era Sofia. O homem que segurava a menina a arrastava, e ao se virar, o rosto dele a fez tremer. Era Carlos. Seu olhar estava cheio de uma fúria desesperada. Ele não era apenas um amigo. Ele era um traidor. "Você não entende, Mariana", gritou Carlos, a voz rasgada pela emoção. "Eu precisava fazer isso. Você não pode confiar em ninguém." A realidade de Mariana desmoronou sob seus pés. Ele estava ali, preso em um mundo onde as suas lealdades estavam divididas. O que exatamente estava acontecendo? Ele era parte da gangue ou era realmente um amigo que se perdeu? O que era verdade, afinal? Enquanto os homens em preto se aproximavam, Mariana sentiu uma onda de choque, um turbilhão de emoções bombardeando seu coração. A luta interna era intensa e a única certeza que restava era que a luta estava apenas começando. A cidade, aparentemente tranquila, escondia um abismo de mentiras que agora começava a desmoronar, revelando o caos. E assim, no calor do momento, Mariana percebeu que a escolha que teria que fazer estava mais complicada do que jamais poderia imaginar. Em quem confiar e até onde iria para salvar sua filha e desvendar a verdade? No fundo, sua mãe, Carlos e o destino de Sofia estavam todos interligados de uma forma que só a dor poderia revelar. E a pergunta que ecoou em sua mente era: até onde você iria para descobrir quem realmente você é e o que realmente deseja? O sol começava a se pôr, jogando uma luz dourada sobre a cidade, enquanto os últimos ecos da batalha ainda vibravam no ar. Lucas e sua turma, exaustos e feridos, finalmente encontraram um espaço seguro sob a grande árvore do parque. Eles respiravam ofegantes, com os rostos suados e marcados pela dor. Mas havia uma leve chama de esperança iluminando seus olhares. Conseguimos enfrentar isso juntos", disse Camila, com um sorriso frágil que mal disfarçava o cansaço. Suas mãos tremiam, mas o que importava agora era que estavam juntos. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de João. E se eles voltarem? E se a luta não tiver terminado? A incerteza pairava, como uma nuvem escura se aproximando, pronta para abafar a luz do momento. "Vamos ficar prontos. Não podemos deixar a dúvida nos vencer", respondeu Lucas, já tomando a frente. Sua determinação era palpável. Sua voz ecoava na mente de todos, como uma inspiração para continuar lutando. Enquanto se organizavam, matizes de lembranças começaram a saltar à mente. De cada um, as risadas, as traições, os amores perdidos, era um emaranhado de emoções, mas a essência era clara. Eles haviam construído um laço inquebrantável. Mas e se aquilo não fosse suficiente? Temos que trabalhar juntos
Ainda que o medo esteja nos apertando o peito, falou Sofia, com os olhos arregalados. Estamos mais fortes do que eles pensam. O vento frio trouxe um arrepio, mas a primeira gota de coragem se instalava no peito. No distante horizonte, uma luz cintilou. Era a bandeira da paz, mas a dúvida ainda era como um veneno. E se fosse apenas um truque? O que vinha a seguir? As horas passaram e a expectativa se tornou palpável. Cada movimento ao seu redor parecia uma prévia de algo maior. Um grito distante chamou a atenção e todos se voltaram, prontos para agir. E, como num filme de ação, a tensão crescia. Precisamos decidir agora, bradou Lucas, os lábios secos, mas a vontade intacta. Estamos juntos nessa até o fim. E todos assentiram. A adrenalina os empurrava para frente. De repente, a clareza surgiu. O que realmente unia todos eles não era só a luta contra um inimigo comum, mas a busca por um futuro. Um futuro onde poderiam rir, amar e viver em paz. Faltava apenas um último ato de coragem. Enquanto a multidão se reunia, um silêncio pesado tomou conta. Olhares se cruzavam. Corações batiam em uníssono. E foi nesse instante que, em uma explosão de luz e som, os adversários apareceram à distância, prontos para um embate final. Precisamos lutar agora, exclamou Camila, com lágrimas escorrendo. Mas havia um brilho inebriante em seus olhos, uma mistura de medo e determinação que eletrificou o ar. À medida que a batalha se aproximava, Lucas sentiu uma onda de emoção. Era agora ou nunca. E no auge de toda aquela confusão, enquanto se preparavam para um possível desfecho, a pergunta ecoou à mente de todos. O que aconteceria em seguida? O desfecho de sua história ainda estava em aberto. Não fique apenas na vontade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo incrível com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Juntos, vamos descobrir o que vem depois.